Depois de alguns anos de muita pressão, o governo cede e libera informações até então consideradas sigilosas dos empréstimos realizados pelo BNDES com grupos econômicos do Brasil e outros países. A liberação desses dados relacionados aos empréstimos do BNDES não ocorreu de forma espontânea, mas é o resultado da pressão, da forte pressão, movida por parlamentares, pelo Tribunal de Contas da União e pela imprensa do país. O governo alegava, e reiteradas vezes o fez, que não podia fornecer informações sobre empréstimos a Cuba, Angola e outros países em respeito à legislação daqueles países. E agora, contrariando aquela assertiva, o governo libera as informações, ignorando, portanto, eventual legislação impeditiva nas nações devedoras. É um avanço necessário. Até pouco tempo, quando valíamos da Lei de Acesso à Informação para a obtenção desses dados, a negativa, como ocorreu, por exemplo, em expediente encaminhado ao Senado Federal no final de 2014, pelo ofício 316 do Ministério da Fazenda, o então ministro Guido Mantega encaminhava informações parciais a respeito das operações do BNDES realizadas nos primeiros semestres de 2014, ressaltando em destaque que aquelas informações, que na realidade nada continham, foram classificadas como reservadas, cuja divulgação prejudicaria ou colocaria em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, além de afrontar o resguardo do sigilo comercial. A legislação não mudou de lá para cá. O governo mudou. A orientação do governo é outra. E esses dados deixaram, portanto, agora de serem considerados pelo governo sigilosos. Cabe lembrar que, em passado recente, o governo, por meio do decreto presidencial 6.322, de 2007, decidiu alterar o Estatuto do BNDES, modificando o inciso 2 do artigo 9º para permitir que o banco financiasse a aquisição de ativos e investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior. Com a modificação feita no Estatuto do Banco, ficou pavimentado o caminho para o redirecionamento da atuação do BNDES. Redirecionamento que foi apresentado aos brasileiros como um fenomenal instrumento de política econômica. Todavia, o modelo de gestão que o governo implementou no BNDES foi baseado em uma transferência sem precedentes na história brasileira de dinheiro captado pelo Tesouro Nacional para o banco emprestar às empresas brasileiras e governos estrangeiros com juros subsidiados pelo contribuinte brasileiro. De 2008 a 2014, o Tesouro Nacional captou no mercado e transferiu ao Banco de Fomento mais de 426 bilhões de reais. A recente divulgação dos dados pelo BNDES demonstrou que as operações do banco foram realizadas com prazos longos e juros subsidiados. Para alguns países mais alinhados ao governo, como Cuba, os prazos e os juros são diferenciados. Uma verdadeira camaradagem feita com o dinheiro do contribuinte brasileiro. Os dados divulgados pelo BNDES não iluminam de forma plena as operações que envolvem os empréstimos. O que fica claro é que alguns países receberam um tratamento diferenciado. Os privilégios são mais visíveis. Cuba, por exemplo, com prazo de 25 anos para pagamento dos empréstimos e taxas de juros inferiores àquelas que são praticadas no Brasil, mesmo em relação a grupos privilegiados daqui. O trabalhador brasileiro
paga um juro superior ao juro que pagam os governos ligados ao governo brasileiro. Os dados, portanto, não iluminam de forma plena essas operações. Para capitalizar o BNDES, o Tesouro captou recursos no mercado, pagando juros com base na taxa Selic. Passou o dinheiro ao BNDES e recebe do banco juros com base na taxa de juros de longo prazo, TJLP. Notícias recentemente publicadas indicam que, por solicitação do TCU, o Ministério da Fazenda estimou que esses financiamentos subvencionados pela União custarão ao contribuinte brasileiro, no período de 2012 a 2015, 79 bilhões de reais. Isto é, aproximadamente 20 bilhões anuais. É o valor do subsídio. 20 bilhões anuais. O contribuinte brasileiro, o povo brasileiro, ajudando esses países com 20 bilhões anuais. Considerando que são vultosos subsídios pagos pelo contribuinte para sustentar essa política equivocada adotada pelo governo e levada a cabo pelo BNDES, é de fundamental importância que aqueles que pagam os impostos saibam, de fato, o que estão pagando, para assim poder cada um avaliar adequadamente a política que foi adotada pelo governo. Com o objetivo de proporcionar aos contribuintes, de forma transparente, o conhecimento desse custo, enviei hoje ofício ao ministro de Estado da Fazenda, solicitando que seja informado, com base na Lei de Acesso à Informação, qual o custo anual da equalização de juros para a União decorrente das operações de crédito destinadas à capitalização do BNDES no período de 2007 até 2014. Qual a projeção de custo anual da equalização de juros para a União decorrente das operações de crédito destinadas à capitalização do BNDES no período de 2015 até o final da duração dos empréstimos? Ciente que essas informações são fundamentais para contemplar a transparência que se espera da aplicação de recursos do contribuinte, aguardarei que o ministro do Estado da Fazenda disponibilize as informações solicitadas. Cabe ainda ressaltar que, em seu comunicado ao público, nem o Ministério nem o BNDES informou aos brasileiros quem o governo determinou que essas informações fossem mantidas em sigilo, mesmo sem o respaldo legal que agora ficou evidente não existir. Alegava-se que havia respaldo legal para o sigilo. Embora isso fosse inusitado, países como Cuba e Angola receberam empréstimos sigilosos. Conheceu-se a tarja de sigiloso num empréstimo externo. Alegava-se a existência de amparo legal. E agora reconhece-se que não há amparo legal, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito recentemente em razão de iniciativa do Tribunal de Contas da União. É ao respeito absoluto que devemos devotar à Constituição, ao princípio da publicidade, que está consagrado na Carta Magna do país. E é sempre bom invocar exemplos de outras nações. Imagine se nós tivéssemos nos Estados Unidos da América do Norte o BID e o BIRD realizando empréstimos secretos a outras nações, ao Brasil, por exemplo. Todavia, como os recursos já foram emprestados, os juros deverão ser equalizados até o final do prazo dos empréstimos, restará ao contribuinte brasileiro conhecer o quanto deverá pagar nos próximos anos de equalização de taxas de juros referente a dinheiro que foi investido para construir em outros países o que mais falta construir no Brasil, a infraestrutura. Fazer um apelo para que a mesa do Senado possa determinar a leitura do requerimento que pede a instalação da CPI do BNDES, porque esse é um tema do momento, há que se investigar os atos praticados durante os últimos anos pelo BNDES e nós temos que debater o destino dessa instituição financeira de grande importância para o futuro do nosso país.